As 5 maiores armadilhas que levam os gestores de tráfego a cometerem graves erros e que infelizmente não são faladas por aqui. De duas, uma. Ou você adora o tema gestão de tráfego, ou você é um gestor de tráfego. Seja um ou seja outro, esse vídeo vai ser muito importante para você. Isso porque o que eu vou trazer aqui pode ser uma oportunidade única para melhorar os seus resultados como um gestor de tráfego ou vender alguns serviços para outros gestores e clientes que ainda não entenderam isso. E caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu sou o Fernando Galli, apaixonado por transformar dados em inteligência e lucro nos negócios. Aqui no canal eu compartilho insights sobre usar dados no marketing digital e vendas online. E se você quiser realmente dominar essa arte ou até viver de dados no digital, assim como eu vivo, confira meus treinamentos em traqueamento e formação estrategista de dados, que estão te esperando aqui na descrição desse vídeo. Já faz um tempo que gestão de tráfego não é somente sobre apertar botão, subir campanhas e desligar e ligar criativo. Nem mesmo sobre design, linhas narrativas ou tentativas de testes AB nos criativos e campanhas. Hoje é fundamental entender sobre o modelo de negócio que está atuando e como é a jornada dos clientes com o produto. Quando eu digo isso, eu estou falando sobre entender como funcionam as páginas, canais de aquisição, plataformas de venda, CRM e tudo mais. Principalmente como estruturar um projeto que tem dados íntegros para se tomar boas decisões. E talvez você até tenha pensando, né? Fala, ixi, olha lá, o cara que é especialista em dados, querendo falar sobre tráfego pago. Pô, o cara nem é gestor, pô, blá, blá, blá. Se você pensou isso, por um ponto você tem razão, tá? Atualmente, eu não atuo como gestor de tráfego. Hoje eu sou dono da minha empresa e treino outros estrategistas de dados, presto consultorias, desenvolvo projetos, faço uma série de coisas que não é gestão de tráfego. Mas eu comecei aqui no digital, sim, quando eu fiz a minha transição de carreira de mais de 10 anos em dados para me tornar um gestor de tráfego ali no finalzinho de 2019. Então sim, eu tenho experiência com gestão de tráfego e não estou atuando como gestor de tráfego. Mas já tive a oportunidade de analisar alguns milhões de reais investido nas contas dos maiores gestores de tráfego do Brasil. Mas isso é tema para outro vídeo, vamos ao que interessa. As 5 armadilhas que levam você a cometer graves erros e ter resultados cada dia piores. A primeira delas é dependência exclusiva do pixel. O que eu quero dizer com isso? Para alguns, já ficou óbvio que somente o pixel sem API de conversão não faz sentido nenhum e isso me deixa muito feliz. Mas eu ainda acesso inúmeros projetos que têm apenas o pixel instalado sem ter a API de conversões configurada. Cara, segundo a própria Meta, um projeto que tem a API de conversões configurada tem em média 19% a mais de conversão e uma redução média no custo de aquisição de 13%. Nos projetos dos meus clientes, o aumento de conversões chega a ultrapassar os 30%. Observação aqui, tá? Se você quiser aprender a configurar uma API de conversões profissionalmente, com um passo a passo via Tag Manager, a oficina de traqueamento é o caminho para você. Então, link na descrição desse vídeo, dá uma conferida, mas depois, tá? Não precisa sair não. Fica tranquilo, termina de assistir. No final do vídeo eu vou te lembrar de acessar a página da oficina. Relaxa. Segundo ponto, não mapear a jornada do cliente completa. Cara, quando estamos analisando um projeto digital, é muito comum termos alguns pontos que se tornam o que eu chamo de ponto de realidade. Vamos imaginar um lançamento. A pessoa recebe um criativo, acha legal o criativo, clica no Saiba Mais, acessa a página e sai fora. Depois ela recebe um segundo, um terceiro, um quarto criativo, onde até que ela decide clicar e vai para a página. Nesse momento ela acha legal e se converte. Aí a pessoa vai assistir os 3 CPLs na sua página. Depois ela vai para a página de vendas. Depois ela inicia o checkout, abandona o carrinho, faz isso umas 3 vezes até que decide realizar a compra, fecha e torna-se cliente. Quais são os pontos que os profissionais, na grande maioria que estão atuando no mercado digital, consideram como sendo os pontos de realidade? Que consideram sendo a verdade? A última UTM que eles cadastram como lead, às vezes. Alguns, quando não sobrepõe a última UTM
que ele inicie o checkout e o SCK. No máximo isso. Você consegue entender quão falho é isso? Quanto isso te deixa no escuro? Essa análise gera lacunas que fazem você tomar decisões equivocadas. Isso porque o mundo ideal seria entender qual criativo chamou a atenção do usuário para fazer a primeira visita, ter clareza de quais foram os criativos que levaram ele a realizar um cadastro, como lead, que pode ser mais de um, fazendo com que o lead se cadastre várias vezes, então é importante não sobrepor, entender a primeira e a última. Quais são os criativos que geram interesse para ele iniciar o checkout e qual é o criativo que quebrou a objeção e levou o lead a se tornar um cliente. Veja como as coisas são diferentes. Pode até trazer essa falsa sensação de que você está vendo isso atualmente. Mas vai por mim, essa análise que inclusive eu ensino na fase 3 da formação estrategista de dados é algo que todo negócio digital sonha, porém nenhum profissional que não seja um estrategista de dados entrega isso. E a partir do momento em que você começa a fazer essa análise, seus clientes ficam literalmente malucos por ver você investindo no lugar certo. Inclusive, tem o link da formação estrategista de dados na descrição. Mas relaxa, não sai agora, que eu vou te lembrar também de acessar isso no final desse vídeo. Então eu vou aproveitar aqui que a gente falou sobre UTM, né, origem e tal, e vou trazer para você o terceiro ponto, não usar o UTM certo. Cara, nossa, isso dá até uma coceira na minha cabeça, velho. Eu vou trazer o exemplo aqui do Facebook Ads, tá? Facebook Ads você tem dois modelos de UTM. O primeiro, você pode utilizar o modelo fixo, e você também pode utilizar o variável, que você não sabe nem o que eu tô falando. Toma muito cuidado, acessa o meu perfil aqui, veja sobre o TM, porque você tá maluco, você tá fora do mundo real, do digital, eu não sei o que você tá fazendo. O TM é básico. Ambos esses modelos funcionam, mas existem alguns problemas aqui, eu vou começar pelo variável. Quando você inclui o modelo variável, você não pode, em hipótese alguma, alterar o nome da campanha, ou do conjunto, ou do criativo. Por quê? Porque se você alterar, o Facebook não vai alterar o da UTM. Então, vamos dizer que você começou com uma campanha chamando XPTO e você mudou ela no meio do lançamento para OTPX. Quando você for analisar os dados do Face, eles estarão com OTPX. Porém, todos os seus leads e visitas na página estarão com XPTO. Ou seja, você não vai conseguir vincular os dados, você não vai construir a informação. Um outro problema que é muito comum, principalmente no automático, mas não é exclusivamente nesse, é utilizar caracteres especiais. Cara, isso é absurdo. Sabe por quê? Os caracteres especiais, quando eles vão para a URL, eles são transformados e isso vai destruir as suas análises. Por exemplo, se você usa uma hashtag, cara, quando isso sobe para a URL, ele vira percentual 23. Tem noção do impacto que isso gera? Só para a gente finalizar, se você subir uma UTM de maneira manual e não criar um padrão, você também vai destruir a sua análise. Isso porque se você subir a origem, por exemplo, como Facebook Ads, tudo minúsculo, e subir uma outra campanha com a origem Facebook Ads, mas o F do Facebook maiúsculo e o A do Ads também maiúsculo, isso é considerado duas origens diferentes e não vai dar certo. Portanto, tome muito cuidado com as UTMs, utilize de maneira inteligente, crie padrão e tome cuidado para não perder todo o seu trabalho de traqueamento. Quarto ponto, desperdício de orçamento nas otimizações. Isso é muito comum, tá? E isso acontece quando você otimiza a campanha pelo lugar errado, com o objetivo errado e sem dados. Quer ver só? A grande maioria dos gestores de tráfego otimizam suas campanhas aonde? A campanha de captação de lead, por exemplo, com base no CPL pelo gerenciador de anúncio. E ignora completamente coisas como qual é o perfil de lead que está chegando e o custo desses leads. Qual é o criativo que historicamente trouxe o menor CAC. Quais são os públicos que já geraram a menor taxa de reembolso para você considerar nesse lançamento. Esse tipo de análise vai muito além de você simplesmente olhar o gerenciador, ver o que está mostrando ali, onde tem o menor CPL, investe mais naquele lugar e vambora. Quando você analisa esse tipo de informação histórica, analisa que vai além do gerenciador, você acaba vendo que a maioria dos lançamentos e estratégias de vendas investem milhares de reais em criativos, campanhas e públicos que jamais trouxe e trarão resultado e nem percebem isso, infelizmente. E quinto e último ponto, ignorar eventos críticos na página de checkout. Esse é um ponto legal. Dia desse nós estávamos realizando alguns testes de campanha no Facebook,
onde eu subi um objetivo diferente do objetivo de vendas. Tem até um canal aqui no vídeo falando sobre esse teste, tá? E nós estávamos direcionando o nosso público para a página de vendas da oficina de traqueamento. Pequena observação aqui, a página ela tem um checkout, formulário pré-checkout, então eu já mando o checkout pré-populado. E os dados das campanhas estavam melhores, significativamente melhores ali dentro do gerenciador e tal, do que as campanhas de venda. Porém, eles não estavam tendo início de checkout e não estavam, consequentemente, tendo compras. Foi aí que surgiu a dúvida. Qual é o problema? Será que o problema está na página ou será que o problema é o público? É uma pergunta difícil, né? Você precisa ter dados para responder isso. Mas, como que nós respondemos essa pergunta? Eu analisei o volume de clique no botão de quero comprar, que abre o formulário de nome, e-mail e telefone. Sabe por que eu analisei o volume de clique que aconteceu ali? Porque se o público é qualificado e não só um curioso, ele não se importa de colocar o nome, e-mail e telefone. Isso porque ele tem um interesse verdadeiro no produto e ele vai ir para o checkout com o objetivo de comprar. Já o curioso, que vem das campanhas desqualificadas, ele tem um comportamento de desistir ou incluir dados falsos, apenas para ver quanto custa por uma mera curiosidade. E não ter esse tipo de evento sendo capturado em suas páginas, principalmente de vendas, gera um gap de dados, que impossibilita você construir certas informações e tomar certas decisões inteligentes no negócio. Por quê? Eu olhei o volume de investido, volume de page view de cada uma das campanhas, volume de clique no botão e conversão de início do checkout. Vi que todas traziam bastante, mas uma era um público qualificado e a outra não. Então eu cancelei essa campanha e tive certeza que não era um problema na página e sim na nossa campanha. Se você cai em uma dessas 5 armadilhas, que são depender só de pixel exclusivamente, não mapear a jornada do lead completa, desperdício de orçamento nas otimizações, ignorar eventos críticos na página de checkout e usar as UTMs de maneira negligente, saiba que você está perdendo dinheiro e muitas oportunidades. E se você quer mergulhar de cabeça no traqueamento, acesse o link da oficina de traqueamento e inscreva-se agora. Pense só o quanto de lucro e autoridade você terá se aumentar os 19% que o próprio Facebook promete. Mas lembre-se, tá? Os nossos clientes aqui, eles têm um aumento de 30% ou mais, beleza? Agora, se você quer aprender como extrair o máximo valor dos dados, atuar de maneira inteligente, faturar alto com dados nesse mercado, eu recomendo fortemente você acessar o link da Formação Estrategista de Dados, que tem na descrição desse vídeo e bater um papo com o nosso time comercial. Lembrando, tá? Um dos bônus da formação estrategista de dados é a oficina de traqueamento. Então, eu acho que faz mais sentido, inclusive, para você. Então é isso. Deixa o like, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!